Minha ideia aqui é gravar um vídeo para Guilherme do futuro, que anos depois, ver o que ele entende hoje, né? Peguei um livro do Tchulu, Biologia Alemã, e daí eu quero só relembrar, depois eu vou ler de novo o Hegel, estava lendo Feuerbach já, para entender o que eles vão pensar, o que eu vou pensar depois sobre isso, mas o que, que eu entendo hoje sobre o Hegel e o Feuerbach. Então, assim, ó, na ideologia alemã, o Marx vai pegar e colocar o materialismo histórico dialético e vai explicar como ele vai fundamentar o materialismo histórico dialético, que ele é um jovem hegeliano, aí vai falar quem são os velhos hegelianos e o que os jovens hegelianos criticam o método do Hegel e como eles criticam o método do Hegel. Qual que é o método Hegel? Então tem que saber, então, né, cara, para falar, porque ele está criticando, esse que é o negócio. Hegel vai, basicamente, na fenomenologia do espírito, ele vai falar que o espírito, o Zeitgeist que ele chama, ele é formado por categorias lá que são históricas. E nessas categorias históricas, elas vêm a partir de idealismos absolutos que são ideias assim que vão fundamentando na sociedade. Categorias que ele vai pensando como tese, antítese e síntese, né? Eu nem lembro a ordem. Tese, sei lá, é a ordem lá, mas é que, tipo assim, por exemplo, tem uma ideia, aí você. A tese é a antitese e a síntese daquela tese. Daí depois você faz uma tese sobre aquilo e tal. Basicamente, ele está falando assim que a história do pensamento humano, aí que vamos começar a chegar. O pensamento humano, ele é fundamentado por uma forma dialética, e a ideia de dialética já vem lá do Aristóteles, se não me engano, do Platão. E daí a gente pensa em sociedade hoje, o homem pensa em sociedade desse jeito, daí depois a gente vai olhando as contradições que ele chama da sociedade e vai reformulando a sociedade e reformulando a sociedade e tal, né? Só que daí, isso que já vou meter ele o Marx aqui, é do Marx, o Marx vai falar assim, né? Só que essa contradição, ela não pode ser vista do mundo das ideias, ela tem que ser vista do mundo dos homens. Aí que ele vai meter ele aqui no seu ouvido o tal das teses de Feuerbach. E tem os caras que se pronunciam de outro jeito, mas eu sou ignorante, acho que é Feuerbach, eu sempre falei Feuerbach. As teses do Feuerbach, né? Deixa eu falar um negócio, eu falo as palavras erradas, mas pelo menos eu não falo as coisas idiotas que nem o Pondé lá, que fala a pronúncia certa, mas é burro, né? E, assim, as teses de Feuerbach, então. Quando ele vai falar das teses de Feuerbach, ele vai falar assim, ó, o Feuerbach já não tem uma visão idealística da história. Porque ele, por exemplo, assim, ó, vamos olhando o processo histórico com uma visão idealística da história. A Idade Média ela é fundamentada por uma imposição da forma da Igreja Católica de se pensar o mundo, e daí nessa forma de se pensar o mundo se cria uma forma de administração do mundo, de administração tanto política, e essa administração política que a Idade Média coloca, ela é moral também, entendeu? Então, por exemplo, assim, tudo que tu faz é voltado através da ideia da religião católica ali, e ela vai administrar o mundo. Então, tipo, na visão hegeliana, o pensamento transformou o homem. Daí, por exemplo, o pensamento político da Grécia, beleza, vários exemplos históricos que a gente tem sobre isso, né? Então, o Hegel, primeiro, ele é um cara que vai reformular o próprio conceito de história e vai colocar isso como a história do pensamento humano e a história do pensamento humano fundamentando a humanidade, né? Só que daí o Marx vai falar assim, cara, existe outro cara, o Feuerbach, e o Feuerbach, ele é um cara que tá ali, ó, tá lá em cima, você tá lá em cima, você tá viajando, tá casado nas costas, tá voando no seu eletismo intelectual, Feuerbach já tá aqui com nós, já tá olhando a materialidade. Primeiro que daí ele vai citar vários casos, daí isso que ele cita aqui mesmo, que são jovens hegelianos e tal, ele vai falar assim, ó, os jovens hegelianos e tal, eles vão fazer as críticas, e as críticas bastante envolvidas no sentido da religião mesmo, no sentido de como se vê a religião. Aí ele vai citar o Feuerbach, eu não lembro se ele coloca o Feuerbach como um jovem hegeliano ou não, isso eu não lembro, mas o Feuerbach é um materialista, né? E no sentido que o que é a materialidade? Aí ele vai citar muito aqui um livro, e daí ele escreve no final as 11 teses do Feuerbach, que daí quando ele nas 11 teses ele vai fundamentar conceitos como materialismo histórico dialético
e a praxis, que é a ideia olhando a prática das pessoas no mundo e como isso transforma o homem, né? E ele vai terminar com a frase genial lá, que os filósofos até agora só pensaram o mundo e nós precisamos pensar o mundo e transformar o mundo, né? E daí qual que é a parada do Feuerbach? No materialismo histórico dialético, não é materialista histórico dialético, o Feuerbach é um materialista. No materialismo, o Feuerbach vai escrever um livro chamado A Essência do Cristianismo. E daí, na Essência do Cristianismo, o Feuerbach vai começar a, partes assim, falando assim, ó, que na verdade, para o Feuerbach, não foi Deus que criou o homem, não foi a ideia que criou o homem, não, o mundo do homem não é a ideia que é projetada do mundo, e o mundo é uma ideia do homem projetada por ele mesmo, tá entendendo? Isso é uma, tipo assim, uma forma ideal de ver o mundo. É, as suas ideias se lançam sobre o mundo e tua interpretação do mundo vem a partir das suas ideias. Para o Feuerbach, o homem material nas suas relações, nas suas formas de relações, criou ideias e essas ideias são são um reflexo literalmente do que é o homem. Então, na essência do cristianismo, o Feuerbach quase até começa a colocar uma desculpa assim, e ele é visto como ateu, mas eu acho que ele não é ateu na real, né? Pelo que eu entendi do livro, assim. Mas ele vai falar assim, na verdade é uma pessoa que ama muito a religião como ele escreve, é quase uma desculpa, assim, né? Falaria essas ideias sobre religião do que eu tô falando, porque elas são revolucionárias, né? Ele vai falar assim, não foi Deus que nos criou, foi nós, olhando para o mundo, nas nossas relações materiais, na nossa forma de olhar o mundo, a gente criou uma imagem de um ser que vai explicar as coisas do mundo, a representação do mundo. Então Deus nada mais é do que o reflexo do homem, quase um espelho que transmite o que é o homem, mas não, quase literalmente nisso, porque Deus tem essências e formas humanas perfeitas e absolutas que ele vai colocar, isso ali, até acho que no segundo ou no terceiro capítulo, na essência do cristianismo, né? Então ele vai colocando assim, então Deus é o perfeito, o homem é o imperfeito, Deus é para sempre, o homem não é para sempre, entendeu? Deus tem atributos que são atributos humanos, então Deus, ele em certo sentido, e literalmente nesse sentido, é o humano, né? E ele fala também assim, o Feuerbach fala assim, cara, a relação entre Deus e o homem é que Deus é uma cisão do homem, né? Há uma cisão do homem. Então, se há uma cisão do homem, quer dizer que em certo momento eles foram a mesma coisa, né? Só que daí, como é que o Marx fala pro Feuerbach, fala assim, Feuerbach, tu és um grande homem na sociedade, tu já é um cara, tu já pegou o pensamento hegeliano, já deu uma invertida nele e pensou através da materialidade, tu não começou a olhar como Hegel fala assim, a política, as organizações sociais são o pensamento do homem sobre aquilo. Isso não faz você entender que o pensamento criado por você são as formas como que o homem se organiza. Ele falou assim, caralho, tu é joia, piazão. Tu foi um cara que leu os livros, tu conseguiu desenvolver um raciocínio massa. Só que na sua materialidade, tu não colocou algumas formas centrais de pensar a materialidade. Que o Hegel também tinha se desenvolvido lá no mundo das ideias lá do Hegel, né, no seu idealismo. Que não é o mundo das ideias, mas é o idealismo. O que é? É o fator histórico das paradas. E nesse sentido, para quem é historiador, o Marx ele é extremamente revolucionário, né? Porque ele vai pegar o materialismo do Feuerbach e fala assim, ó, o materialismo é histórico, tem história, e é dialético, que é a tese do Hegel, entendeu? Então, assim, ele fundamenta a noção do que eu quero chegar aqui, ó, materialismo histórico e dialético. Aí ele vai falar assim, na essência do cristianismo, o Feuerbach está fazendo o quê? O Feuerbach está pensando o materialismo histórico da essência do cristianismo, entendendo que, tipo assim, a partir do homem, das relações sociais do homem, se criou as imagens de Deus. Só que daí o Marx vai falar assim, tá, mas quem é esse homem? Se tu tá falando que ele tem relações sociais, quais são as relações sociais que vieram de um outro processo? Essas relações sociais estão fundamentando essa forma de Deus. A virada do Marx é pensar assim, ó, essas relações sociais formam uma forma de Deus,
formam uma forma de Deus, e esse Deus vai fundamentar o que é esse homem, vai fundamentar também a forma de organização desse homem. Então, quando Marx coloca a dialética marxista, ela não caminha por cima dos homens e existem os homens, tá entendendo? Por exemplo, a gente não se organiza em relações sociais e a dialética tá lá no mundo pensando num campo elitista, dentro de uma academia, ou de homens que leem livro. A dialética é a própria relação material, é a relação social que os homens têm, que cria ideias sobre o homem, e essas ideias fazem esse homem se organizar. Então a dialética é um negócio que vai para cima e vai para baixo e vai transformando quem é o homem no tempo dele. E daí o Marx, ele é um cara que ele fala assim: eu não tô aqui para explicar, tô aqui nem é para confundir, eu tô aqui para dar solução, cara. Só que assim, o problema que é que muita gente, acho que não sei se não entendeu, assim, não é tão difícil de entender, porque assim, ó, as ideias do Marx é muito revolucionária e cria uma ruptura com o pensamento ideológico burguês que existe, entendeu? Então, assim, o pensamento do Marx, ele é para ser confundido, não é para ser entendido, entendeu? Porque ele acaba com a exploração, mas isso aí seria só outro papo. Então, o Marx vai falar assim, ó, qual que é a solução da parada? Ele vai falar assim: o homem, ele é um agente histórico do seu tempo e ele precisa se transformar, entender que ele está envolvido em relações sociais, entender que o pensamento dele é uma dialética entre sua relação social que produz uma forma de pensamento, que produz uma forma de pensamento que mantém essa organização social. Aí ele vai falar assim, ó, essa organização social é perfeita? Não, ela tem exploração, é isso que é a parada. Ela é exploratória para nós, entendeu? E aí nisso o homem é o agente do seu tempo para transformar. Que daí, mano, tudo isso só por causa... Eu só li uma frase do livro, né? Mentira. Mas assim, é que parece que se tu só ler uma frase do livro, tu entende o que eu tô falando, entendeu? Que é a última frase do livro aqui, ó. Ou tem gente que lê a primeira, tem gente que lê a última. É assim, ó, os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão é transformá-las, entendeu? Aí aqueles falam sobre escolástica, altas paradas e tal. Mas nessa parte que eu falei sobre mudar é o que ele chama de a praxe humana no mundo. Então, só pra mim lembrar o que é e tal. Tchau, Guilherme, lá do futuro. É nóis. Vou tentar fazer mais coisas desse negócio aqui. Ó, meu Deus. Não lembro da câmera.